E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react. Bora lá, bora lá. Eu quero deixar bem claro, antes de tudo, mano, que todo mundo tem a permissão pra ter a sua própria opinião. Todo mundo também tem a permissão pra expressar suas opiniões, só que ao mesmo tempo elas precisam ter certeza que estão pesando as consequências das suas próprias palavras e entendendo também que tipo de impacto elas vão ter. É muito É nóis, cara, é nóis. Tem que saber, tem que saber. É nóis. triste ver que essas coisas estão acontecendo, também acontecendo na escala que tá acontecendo agora. Eu acho que o dano que acabou acontecendo entre cliente, que é a gente, e também a própria empresa, é algo que chega a ser quase irreversível, sabe? Esse narcisismo profundamente enraizado, uma falta de consequência entre os estúdios, é algo que tem se tornado pra mim quase que inaceitável. Tanto eu acho que tanto vocês também têm observado bastante o discurso nas últimas 2 semanas e algumas das tragédias que aconteceram Eu tenho observado bastante. também, e tanto pra mim e pra outras pessoas, eu tenho quase certeza que não é uma questão partidária, sabe? É muito mais, na verdade, um problema de profissionalismo e até de moral. Você tem desenvolvedores de jogos hasteando a bandeira de suas empresas, basicamente, em suas biografias, nas redes sociais, correndo por aí usando toda essa influência que foi concedida, basicamente, pra eles, promovendo e celebrando a perda de vida só por causa de uma oposição política. Eles estão fazendo isso em qualquer tipo de preocupação, com o risco que vai trazer não apenas seus próprios jogos, mas até seus colegas de trabalho, cara, ao próprio estúdio inteiro ali. Você vê que a pessoa faz isso por uma carência muito patética, um narcisismo que é muito forte ali. Basicamente, a pessoa quase comete um crime e se sente feliz apenas porque ela acabou sendo uma pessoa rebelde ali, sabe? Pra mim é só patético, no final das contas. Eu concordo com esse cara aí. Eu concordo com esse cara aí. Principalmente, cara, que você é o produto. Esse é basicamente o ditado na indústria de entretenimento no geral. Pode ser na mídia social, videogames, filmes, televisão, qualquer outra coisa ali. E nesse ponto que eu acho que as pessoas não conseguem perceber o poder que tem a palavra, ou às vezes até percebem, e por causa que elas são pessoas bem horríveis, tentam utilizar esse poder pra passar o mal pra frente. As pessoas ainda colocam aquela ideologia idiota, aquela ideia imbecil de que, mas é o meu perfil, é a minha opinião. A partir do momento que você levanta a haste da bandeira do próprio estúdio ali, não é mais seu perfil, cara, acabou. E não é Sem falar que ele deve estar falando da atriz, né? A atriz lá que fez a protagonista, que é a véia do jogo. Tipo, ela expressou a opinião dela, uma expressão super mega misógina, né? E o estúdio simplesmente ficou quieto, não rebateu. Mesmo o cara lá, que era acho que o diretor, coisa assim, ele não rebateu pra valer, sabe? Ficou no muro. Então quer dizer que eles concordam. também, como o estúdio de jogos, ele se encontra em um patamar diferente de outras empresas ali também. Você tá o tempo todo passando conteúdo, você tá o tempo todo ali passando um produto que literalmente mexe com a vida das pessoas, mexe com a parte interna da pessoa, a parte emocional, sua parte social, sua parte de crenças também. É literalmente informação sendo passada pra diante. Por isso que eu falo, palavras têm um poder absurdo. As pessoas às vezes não entendem o peso real dela, ou muitas vezes sabem e utilizam dela pra passar as coisas ruins daqui pra frente. Não só é praticamente impossível negar todo o fato de que a sociedade, o entretenimento no geral se tornaram cada vez mais políticos, e eu acho que não dá mais pra escapar disso aqui. Eu sei que muitas pessoas comentam, de vários canais também, de que é muito chato ver tantos criadores de conteúdo, ou tantos jogos indo pro lado político, na verdade, comentando sobre isso, até pensando, sabe, tipo, É porque no caso, os Estados Unidos, ele na candidatura do Biden e outras candidaturas democratas, né, os esquerdistas de lá, eles queriam arrumar uma maneira de se manter no poder para sempre. Que é coisa que os esquerdistas gostam de fazer, principalmente aqui na América Latina. Eu não sei por que estava tentando fazer na América do Norte, mas aqui na América do Sul, puta que pariu. Aí, tipo, o Biden e outros no passado lá criaram a tal de USAID e eles mudaram o plano da tal USAID para fazer com que ela financiasse esquerdismo no mundo todo. E uma dessas maneiras foi se infiltrar na área de jogos para esquerdar bastante. É por isso que hoje em dia você escuta aquele negócio de cultura woke, não sei o quê, é a USAID financiando essa merda tudo. Financiava, né? Porque a Trump agora tirou essas porra toda. Mas só que jogos é uns negócios que demora para ser criado, né? Então, tipo, você pega aí Ghost of Yotei, foram o quê? Uns 5 anos? Ou seja, há 5 anos atrás, tava lá os lacrador na indústria tentando fazer só jogo de lacração e tudo mais, pra fazer lavagem cerebral mesmo. Eles queriam tomar o controle da cultura, por assim dizer. E governos passados também. Então, daqui que essas lacrações vão acabar, vixe. Então é por isso que hoje em dia você vê jogo ocidental, não os oriental. Os oriental tem um pouquinho só, mas a grande maioria é ocidental. É tudo com lacração.
Mas é porque os estúdios foram tudo financiados pelos lacrador. Aí já era. Nossa, não vou comprar tal jogo por causa de tal pessoa que tá trabalhando naquele jogo, ou por causa de tanta informação que é passada sobre aquele jogo, sobre certos grupos. Eu entendo, dá pra entender. Mas acho que a partir de agora não tem mais volta. Já foi no limite, sabe? Se tornou basicamente o padrão agora, os assuntos políticos dentro do entretenimento. E todo esse espaço que a gente tinha, cara, costumavam estar meio que seguros sobre esse tipo de coisa. E infelizmente, com o tempo também isso acabou criando um certo tipo de divisão social em produtos de consumo e mídia também, onde os clientes antes baseavam seus hábitos de compra em praticidade também, qualidade e do próprio prazer, obviamente. Eu tava até reassistindo Supernatural esses tempos atrás. Não tinha nada de bom realmente passando na TV, eu queria assistir alguma coisa que, sei lá, eu só me diverti no passado. E vendo Supernatural, eu fiquei pensando o tempo todo, cara, se fosse lançado hoje em dia essa série, meu Deus do céu, ia ser a parada mais grotesca e bizarra possível, mano. Eles tinham toda a oportunidade de colocar certos assuntos, certas pautas que seriam completamente insuportáveis. E Supernatural é divertido apenas porque ele é divertido. É uma história legal. Um tema, na verdade, muito maior do que gênero, do que política própria, por exemplo, como família, cara. É basicamente o tema central do Supernatural do começo ao fim. Em vez de pessoas, por exemplo, seguirem esse caminho, não. A gente vai ver agora cada vez mais lados políticos sendo completamente jogados na sua cara. Eu também nem vou mentir sobre essa questão da parte política ali. Eu comento bastante isso no canal, principalmente essa parte mais social ali que existe, a parte cultural ali, querendo ou não. Apesar de muitas pessoas me criticarem, por exemplo, nos comentários, falando que eu acabo sendo muito negativo sobre muitos assuntos, mas na verdade eu tento ser o mais positivo possível. Mas se você vive no mundo real e tenta absorver todas as informações que existem hoje em dia, a gente sabe que o que mais tem é a parte negativa, cara. Não tem mais como fugir disso aqui. Eu acho que expor essas partes negativas é muito importante. Você fechar. Eu também acho. Eu também acho. É por isso que eu tô fazendo esses react agora. Porque, sinceramente, chegou num ponto que eu não consigo mais não falar sobre essas coisas. Porque ficou horrível. Fechar os olhos porque realmente tá acontecendo no mundo real é a pior coisa que você pode fazer, cara. E uma coisa que eu acho extremamente bizarra é que, assim, existem, sei lá, 100 milhares de comunidades, né? E milhares de grupos ali que se definem por gostos, coisa que realmente as pessoas têm um carinho muito grande. E na minha visão, videogame era um tipo de coisa, eu também sempre fui um pouco com esse pensamento, que era extremamente abrangente, poderia literalmente ter todo tipo de pessoa e conteúdo ali dentro. Eu acho que a comunidade gamer era praticamente a comunidade que mais aceitava todo tipo de pessoa. E a partir de agora, eu Era. Era. Mas hoje em dia não é mais por quê? Porque a porra a USAID queria dominar o mundo com o esquerdismo e se infiltrou em todos os estúdios americanos. E ainda financiou coisas em outros estúdios em outros países. Ainda conseguiu ainda assim, um pouquinho se infiltrar no Japão. Não muito, mas conseguiu. acho que isso vai acabar meio que uma força muito grande. Já tem acontecido um tempo atrás, tive cada vez mais comunidade de videogame basicamente cancelando e vindo com toda a força pra derrubar os jogos. Vendo jogos que não agregam em nada pra eles e muito pelo contrário, tentam o tempo todo ali difamar e derrubar todas as crenças que a gente tem. E agora o que a gente mais vai querer é vir isso com mais força ainda. Ver esses jogos que são feitos por pessoas ruins, com ideias ruins, com temáticas e até mensagens completamente porcas, lixo pra caralho. A gente vai querer cada vez mais que isso seja jogado no inferno, cara. Isso seja completamente destruído na nossa vida, sabe? Meio que parece que sempre tem uma grande controvérsia ou tragédia, tanto de desenvolvedores de jogos quanto a mídia de jogos também sentem-se compelidos a expressar suas opiniões ali. Eles usam as plataformas e o reconhecimento concedido a eles por seus empregados ali ou pelos jogos em que trabalharam para transmitir as suas opiniões para o seu público. E no que eu considero o uso mais nojento e imprudente dessa plataforma, tive aqui a Sucker Punch Studios, em que a Drew Harris, uma desenvolvedora sênior do Ghost of Yotei, foi lá no Blue Skies, que é uma das redes sociais mais lixo que existe, parece que a escola da humanidade se encontra ali. A escola da humanidade. Não, cara, é porque os esquerdistas vão tudo pra lá. Muito pior que o Twitter, para basicamente celebrar e fazer pouco, mano, da morte brutal que aconteceu com o influenciador político Charlie Kirk. Isso foi descoberto e reportado pela primeira vez pelo criador de conteúdo, o Gamer's Legacy Killer. Seguindo a notícia de passagem do Kirk, a Drew postou no Blue Sky dizendo: "Espero que o nome do atirador seja Mario, para que Luigi saiba que seu irmão tem a proteção dele." Uma postagem que foi curtida várias vezes por desenvolvedores da Coalition, da Band e alguns outros até, mano. Como a gente pode ver, cara, Lee Cashes, produtor sênior da Coalition. E pra quem não sabe, a Coalition é a empresa atualmente que faz Gears of War, mano. Pois é, dá pra entender bastante porque a empresa tem feito Gears of War tão lixo ultimamente. É, dá pra entender. Kelly Snyder, ela é produtora sênior da Sucker Punch. Você lê um pouco mais da bio dela e você vê que tem Deishi ali. Pra mim, automaticamente, se a pessoa coloca os pronomes na bios ali, eu sei que realmente tem problemas ali acontecendo com essa pessoa. E tem a Taylor Allison Swift Electric Rifle. Ela basicamente colocou a intro do Star Wars, só que versão inferno, pra definir o que ela é, mano. Tem tudo ali. Ela é autista, tem TDAH, é queer, indie gamer, socialista. Ai, meu Deus, mano. E Palestina Livre também, obviamente. Como a gente pode ver aqui o Dennis, que é produtor associado de efeitos especiais da Band. E incrível, parabéns, Band. Eu tô bem animado pro Marathon. Eu acho que vai ser um jogaço, cara. Tem tudo pra dar certo esse jogo. Vocês estão. Tem tudo pra dar certo, pra ser um Concorde 2. Tudo, velho.
Parabéns, realmente. De novo, né, tem Rin ali na bio dele. Tem o Joey ali também, que é game designer. Tem a Shiba ali, Dayden também, como sempre. Ela é produtora de Magic the Gathering. Então, pra quem gosta de Magic ali, parabéns. Esse tipo de pessoa que você tá dando dinheiro. Mano, e vários, muitos outros devedores foram encontrados se manifestando dessa forma completamente nojenta, mano. Pelo que eu vi, cara, até o dublador que tá fazendo a voz atual do personagem central do GTA 6 também comemorou a morte do Charlie Kirk, mano. E depois de tantas pessoas sendo completamente expostas ali, cara, basicamente começou um caça às bruxas, na verdade. De repente, mais jogadores e comentaristas estavam prestando mais atenção às palavras dos desenvolvedores também. Uma vez que a postagem da Drew chegou no Twitter com pessoas compartilhando seus comentários diretamente com seu empregador também, outros compartilhando posts sobre cancelar suas pré-vendas, por exemplo. Em vez de recuar, a Drew falar, cara, verdade, tem razão. Não vale a pena eu estragar literalmente um estúdio de mais de 200 pessoas e um jogo que eu gosto, por exemplo, eu literalmente quero passar essas mensagens pra frente porque eu acredito nelas. Não, mano, ela dobrou a aposta. Ela acabou zombando da situação e postou isso aqui. Me disseram que o Twitter me notou do outro lado da sala e mandou um uhu. Alguns de vocês nunca ouviram falar da aclamada pela crítica franquia Mario Bros da Nintendo? E isso mostra. Talvez em vez de enviar e-mails para os empregadores das pessoas, vocês deveriam estar enviando e-mails para seus representantes exigindo controle de armas imediatamente. De novo, eu não sei se ela só é uma pessoa burra. Controle de arma. Lá vem esse negócio burro pra caralho. É o seguinte, armas não matam, pessoas não matam. Me diga, o que controle de arma ia ajudar numa zona que as armas já era proibida e o cara levou bala? Porque já era proibido ali, era uma zona livre de armas. E aí? Idiota. Ou se ela é mau caráter, por exemplo. Ela acha que realmente também só o fato de colocar leis mais rigorosas em armas ali, isso automaticamente faria com que o cara não tentasse assassinar ali o Charlie Kirk. A pessoa poderia fazer um carro-bomba, por exemplo, e matar não só o Charlie Kirk, mas um monte de pessoas ali. Por causa disso, a gente começaria a banir carros ali. Por mim, eu aceito, já que esse que é o ponto que ela quer provar. Só que não apenas ela representa a empresa ali, isso é fato, mano. Você pode negar ou falar o que você quiser, ela representa. Não. Ó, é o seguinte, o Brasil, ele tem o acesso a armas super mega restrito. É praticamente banido a arma aqui. E mesmo assim, o Brasil mata mais do que vários e vários países juntos. Adianta o controle de armas nessa merda de país? Não. Apenas isso, mas o jogo também tá sendo arrastado pra conversa aqui também, com o seu empregador sendo marcado nessas postagens aqui. Mas então você simplesmente dobra a aposta com mais postagens ali de ser uma completa idiota, fazendo isso usando a marca de um concorrente também ainda. Eu queria muito ver a esposa da Nintendo, que processa todo mundo, tá ligado? É nesse momento que ela tem que fazer uma coisa séria e útil, mas eu faço sobre Nintendo em outro vídeo, porque caralho, que empresa lixo, velho. Pegando basicamente uma das franquias mais icônicas do planeta e usando ela pra fazer piada sobre a morte de um influenciador político, mano. Eu acho que a melhor parte disso tudo, mano, é que pelo menos a justiça tem que vir um pouco rápido, ele não demorou tanto, na verdade. Porque é isso, essa otária perdeu o emprego e muito merecido, mano. Isso, muito merecido. Tem que perder mesmo. Finalmente a direita tá notando que a esquerda é assassina. Finalmente a direita tá notando. Isso é ótimo. Eu não sei se a galera vai ficar brava aqui, mas no geral eu acompanhava o conteúdo do Charlie Kirk. Tinha coisas que eu não concordava com ele, tinha coisas que eu concordava, mas no geral o que eu mais gostava do cara é que literalmente ele era uma das poucas pessoas que estavam abertas a querer conversar, cara. Ele talvez não ia literalmente mudar a perspectiva dele de muitas coisas, mas ele tava num ambiente ali de faculdade, onde o que mais importa, onde umas coisas que mais importa é a discussão, é o momento da vida da pessoa, que ela tá literalmente ali feita pra debater as coisas, pra realmente enxergar se os ideais dentro dela realmente estão corretos e vai reforçar aqueles com o debate que existem ali em volta, ou só vai realmente aprender e mudar alguma coisa, se tornar uma pessoa diferente ou até melhor muitas vezes. Então, esse tipo de pessoa que fazia isso, que o Charlie fazia aqui, era muito importante, não só pelo lado deles falando, qualquer tipo de pessoa política ali, de qualquer lado, é o correto se fazer, mano, conversar com as pessoas de todo tipo de conteúdo possível ali, passar informação pra frente, debater o que é o certo e o errado, pra gente entender um meio termo ali, como a gente pode evoluir como sociedade, cara. Essa questão não é sobre um lado aqui, é sobre o que tá realmente acontecendo, você celebrar ou promover esse tipo de violência extrema, você é um idiota, você é o pior tipo de ser humano possível, não importa o lado, não importa quem que você é ali por dentro, quais são seus ideais, se você tem um lado político, um lado social, cultural, não importa. E o lado oposto seu, você quer que a pessoa morra, você tem que ir pra um hospício, cara. Você literalmente tem que ser internado, porque não tá certo as coisas dentro de você, mano. A gente tem visto esses discursos reais de ódio acontecendo na sociedade, em que o discurso de ódio, pra mim, na minha visão pelo menos, não é você xingar a pessoa, é literalmente você ameaçar a pessoa de morte, desejar a morte da pessoa. Isso pra Sim, sim, mas eles consideram que discurso de ódio é aqueles discursos que eles odeiam. Os discursos que eles odeiam é o que eles consideram discurso de ódio. Não o que promove ódio de verdade. mim sem discurso de ódio, e grupos aí profundamente inseguros e completamente perturbados da cabeça de pessoas que estão apenas se incentivando, incitando pessoas também a arruinar suas vidas e as vidas de outros apenas para que possam ter alguém pra apontar e dizer, pelo menos não sou eles, mano. Em que é muito engraçado, né, até irônico, esse mesmo grupo que fala que é sempre criticado, que os jogadores e a comunidade no geral sempre vão atrás deles, ameaçam eles e são os coitados, mas quando acontece ali no outro lado, uma pessoa literalmente morre, eles celebram. Olha o nível de hipocrisia que existe nessas pessoas, mano. Se denominam as pessoas amorosas e querem que todos se amem. Meu Deus, vamos amar todo mundo. E quando alguém morre, a pessoa comemora. Não
existe isso, cara. Por isso que eu falo sempre, não tem mais meio termo nas coisas. Ou é o certo ou o errado, não tem mais isso pra mim agora. E da minha perspectiva até, os jogos nunca deveriam ser esse espaço aqui, mano. Os desenvolvedores de jogos não deveriam permitir que se transformasse esse tipo de espaço, pelo menos. Mas o oposto tem acontecido aqui, na verdade. Eles têm aumentado a retórica e até aumentado a temperatura meio que nociva entre as pessoas, sabe? E não reconhecendo o risco do que acontece quando você continuar escalando isso aqui, mano. Especialmente agora que a gente tá entrando em território completamente desconhecido, mano. Um território que é extremamente perigoso. As pessoas acham que o grupo de um certo lado aqui, no geral, é muito mais pacífico, e até pra provar que ele é mais pacífico, essa imagem depois da morte do Charlie Kirk. As pessoas daquele grupo se abraçando, todas ali rezando, em paz, basicamente, porque estavam tristes com o que aconteceu. Essa aqui é a imagem do George Floyd, aquele cara nos Estados Unidos que acabou morrendo pelo policial que ajoelhou no pescoço dele. Conseguem ver a diferença gritante que existe aqui, mano? E essa diferença aí é vista em praticamente todas as situações. Porque a esquerda, ela é assassina. Você pode olhar que os únicos políticos que sofrem tentativa de assassinato são os da direita. Nunca tem um político da esquerda sofrendo tentativa de assassinato. E quando tem, é assassinado pela própria esquerda. Igual aconteceu com a tal da Marielle aqui. O pessoal fica falando, quem matou Marielle, não sei o quê, não sei o quê. Olha, a irmã da Marielle, a gente vai eleger ela para um cargo importante, para ela representar não sei o quê, não sei o quê. Quem matou Marielle? Aí descobriram que foi o próprio pessoal da esquerda que matou ela, aí ninguém mais falou nada. Silêncio absoluto. Ninguém mais pediu nem sequer pela prisão do cara que matou ela. Ninguém nem ligou mais. Porque eles só queriam que isso repercutisse porque eles pensavam que o assassino ia ser alguém da direita. Mas não era. Mas não era. E isso aqui só vai escalonar cada vez mais, não só com a tensão atual do mundo todo, sobretudo, mas tanto as redes sociais, cara, tanto também jogos, filmes, séries, músicas, tudo isso tem um fator de escalonar mais ainda o que tá realmente acontecendo no mundo real, cara. Por isso que videogames, essas coisas têm essa importância tão grande. E por isso que as palavras têm uma importância também tão grande, elas têm um peso gigantesco, as pessoas realmente não dão valor real ali. O Legendary Drops, que é um youtuber que eu até gosto bastante, ele comentou isso aqui no Twitter também. Eu não acho que eles percebem o quanto isso prejudica a sua marca, coloca seus colegas em risco e aliena seu público. Provavelmente, eles não se importam. Duvido que algo aconteça como com a Valve e Obsidian, quando o ego de seus devs tropeçou ali. Nada aconteceu porque o estúdio compartilhava os mesmos valores. Exatamente. Exatamente. Esse pessoal fala as coisas ruins e o estúdio fica calado porque eles têm a mesma opinião. Eles compartilham das ideias. Mesmo porque os estúdios ocidental, né, já foram todos infectados pela cultura woke. Então eles pensam tudo igual. Eu concordo 100% com o que ele falou aqui, mas ele até deixa de falar algo que eu acho que é extremamente importante. Por isso que agora eu tô completamente decidido de ficar contra esse tipo de jogos e contra esse tipo de ideologia, cara. É por isso que não é esse discurso de assim, ela é uma pessoa, ela é uma desenvolvedora, por exemplo, então não tem por que a gente boicotar o jogo. Não é esse o caso, mano. O tipo de fala dela, como a gente viu no próprio vídeo aqui, foi dita por vários outros desenvolvedores, não só do próprio estúdio da Sucker Punch, mas de outros estúdios ali. A gente vê que a indústria de jogos, por dentro, tá completamente podre e tomada por essas pessoas que literalmente aprovam e apoiam o discurso de ódio. Sim, sim. Tá aí. Essa pessoa do vídeo percebeu. Finalmente. Discurso criminoso quando alguém literalmente morre, mano. E muitas vezes no passado, outras pessoas, criadores de conteúdo, entre outras coisas, eram completamente silenciados por causa desse tipo de pessoas ali. E por que isso acontece? Porque é a maioria. Essa que é a questão que as pessoas não entendem muito bem. Ela não é apenas uma pessoa ali, ela é uma pessoa que é mais vocal apenas. Tem o resto de pessoa ali dentro que tá só quieta, mas concorda 100% com ela. E nada acontecia de verdade com essas pessoas. Elas literalmente poderiam falar e fazer o que elas quiserem, sem nenhum tipo de consequência. Só que tá chegando num ponto na parte mundial inteira que agora vai começar a ter consequências, mano. Consequências que eles ainda não perceberam o quão graves podem ser pra eles. E por sorte, pelo menos, uma coisa aconteceu dessa vez, mano. Eu tenho que agradecer de verdade isso aqui. Também porque a Sony não quer que o Ghost of Tsushima fracasse, cara. Ela teve muitas baixas nos últimos anos também. Muitos fracassos aqui. Sendo que esse segundo incidente que ele se refere sobre o Avowed aconteceu antes do lançamento do jogo também, durante as prévias dele. Algumas pessoas nas redes sociais estavam apontando como o jogo tava usando pronomes ali. E o Elon Musk foi lá e criticou essa questão. Em vez apenas de deixar o jogo falar por si só, tá ligado? Simplesmente ignorar isso aqui, o diretor de arte da Obsidian, o Matt Hansen, interveio abertamente celebrando a controvérsia, mano. Ele acabou postando, eu queria deixá-lo ali realmente bravo com o meu jogo. Mal posso acreditar que realmente aconteceu. Você entende isso aqui? O cara literalmente quis estragar um jogo, por exemplo, pra irritar uma pessoa no mundo todo. Olha. Sim, sim. Eles fizeram o jogo todo woke justamente para irritar o pessoal que não é woke. É por isso que a Obsidian, pra mim, morreu. Pra mim, morreu a Obsidian. Eu adoro Fallout New Vegas. Mas depois de Fallout New Vegas, cara, que eu ficava torcendo pra sair jogos similares e coisa e tal, já era, cara. Porque, olha, o Outer Worlds, ele não chega perto de Fallout New Vegas. Mas ainda é um bom jogo.
Mas só que a Obsidian agora já mergulhou tanto no woke que eu tenho zero expectativas pra Outer Worlds 2. Vai ser uma bosta woke. Eu não vou nem sequer olhar pro jogo mais. Porque eu não tenho esperanças. A Valve é a prova de que eles não querem fazer um bom jogo. Eles querem passar a mensagem. Olha o quão narcisista e imbecil esse ser humano é, velho. Essa jogada dele não só jogou gasolina na fogueira, mas também incendiou completamente a indignação dos jogadores. As pessoas começaram também a desenterrar posts antigos deletados sobre prática de contratação da Obsidian, em que literalmente eles contratavam mais pessoas negras do que brancas, de propósito isso acontecia. De novo, é um narcisista ali. Sim, e esse negócio de contratar mais pessoas negras vai além disso. Porque eu lembro de umas postagens aí do próprio pessoal dizendo que evitava. Se tivesse um homem branco e uma mulher, e ela fosse inferior em questão de coisas que ela sabe fazer, sabe? Se ela fosse inferior, tivesse menos habilidades, ela seria contratada. Só porque o cara era branco. Mesmo ele sendo melhor pro serviço. Ele sendo mais qualificado. Completamente doente mental, que estava apenas deixando seu ego assumir o controle e usando seu jogo como uma plataforma para dividir seus clientes e empurrar suas políticas pessoais, mano. E na época, qual que foi a resposta da Obsidian do Xbox? Nada, mano. E como eu falei, as redes sociais, ela tem esse poder ali de elevar certas ideias, expor muita coisa também. Isso acabou expondo o quão problemático não só a Obsidian tava no momento, mas que provavelmente já tinha mais ou menos algumas coisas a esperar do jogo já. E tudo falou por si só. O Avowed teve um pico de 19 mil jogadores na Steam, mano, antes dele deslizar pro inferno. Mano, esses devs completamente ignorantes. Porra, 19 mil, cara, mas que fracasso, você tá louco? Não entendem o peso das palavras dele. Ainda mais em um mundo bem mais divisivo, político e principalmente conectado mais do que nunca, mano. E uma economia que tá muito difícil também, uma indústria de jogos onde o desempenho e a qualidade estão se tornando cada vez mais incertos também. Jogando Borderlands 4 agora, o jogo tá muito divertido no geral, velho. Tô gostando pra caralho. Mas o jogo tá com uma performance de merda, velho. E isso desanima muito de jogar o jogo. É triste essa porra, cara. Quando você acaba assumindo esses riscos desnecessários que estão basicamente enraizados no seu próprio ego idiota ali, isso tá vindo facilmente à custa de reputação dos estúdios inteiros, futuro dos próprios colegas dessas pessoas e também, obviamente, o sucesso do jogo. Eu vou reforçar o que eu falei no começo do vídeo até. Não é que você não possa ter opiniões, cara. Nem que você não possa gostar de nenhuma figura política ali. Mas duas coisas você tem que deixar muito claro. Primeiro, você não pode simplesmente tentar passar mensagem de violência pra frente. E você tem que fazer menos ainda utilizar a plataforma do seu estúdio como uma forma de aumentar a sua voz, porque é isso que eles fazem. E isso é um problema. Como eu comentei, cara, tem tantas pessoas lixo como essas aqui, como essa Drew, dentro do estúdio, que eles se sentem completamente seguros pra falar o que eles quiserem. Eles acham que não vai ter nenhuma consequência. Acham que eles são completamente intocáveis. Só que as coisas estão mudando de uma forma tão ampla que eu acho que eles não conseguirem chegar realmente no final do túnel. Porque, primeiro, esses desenvolvedores acho que não entenderam até agora que as primeiras impressões são muitas vezes as últimas impressões, e que suas palavras carregam muito mais longe do que eles pensam ali. E com fracassos acontecendo o tempo todo, cara, os estúdios vão começar a tentar analisar o que tá de errado, e talvez vão encontrar que o que tá de errado são as pessoas dentro daquele estúdio. A gente vai começar a ver agora, por exemplo, demissões em massa, e pra ser bem sincero, eu vou ficar muito feliz aqui pra frente, cara, porque... essas demissões em massa aí vai ser o que finalmente vai melhorar essas empresas aí, cara. Eu tô torcendo pra muitas falências, cara. Pra que a cultura woke seja expurgada dessas merda aí que só dão prejuízo. Eu não quero dar dinheiro pra essas pessoas. Eu não quero que as pessoas sejam as representantes do meu jogo ali. Na verdade, é o contrário, né? Elas vão destruir meu jogo ali, que eu gosto tanto de consumir. Até pra vocês terem uma noção, cara. Essa é basicamente a primeira vez que o jogo se tornou viral, desde o anúncio dele. O último material de marketing que a gente teve foi na Summer Game Fest. Se você ver alguns vídeos, cara, da galera reagindo, as pessoas meio que tacaram o foda-se pro jogo, porque ninguém tá se importando tanto assim com ele. E agora ele se tornou viral pelo motivo completamente horrível, cara. Sim, só que tem muito a chance de afundar esse jogo. Eu acho que vão ficar bravos que eu vou falar agora, mas eu espero que afunde, mano. Eu não tava pensando assim. Eu também espero. Eu também espero. Depois de ver como a empresa trata os gamers, eu quero mais é que afunde mesmo. Eu sabia que ia ser um jogo fraco, tipo, eu não achei que ele ia ser horrível. E talvez ele nem vai ser horrível. Mas a mensagem que tá por trás dele, o peso agora que se tornou esse jogo, é indiscutível, não tem como fugir mais disso aqui. Sinto muito, cara. Antes alguém fala também, mas e os outros devs ali? Provavelmente uma boa parte deles ali concorda com a Drew aqui, concorda com essas ideologias completamente idiotas que, de novo, fazem parte das pessoas que estão destruindo tudo na indústria de jogos. As pessoas vão começar a fazer uma comparação muito fácil, sabe? Como tá fresco na memória deles esse tipo de acontecimento que teve agora, com essa desenvolvedora completamente idiota falando essas merdas, vão começar também a procurar outros problemas ali. Como as pessoas olhar pro Jin Sekai e ver que mudou pra
pra protagonista feminina, vão também olhar pra dubladora da personagem, que ela é extremamente vocal online, literalmente foi pra Disney com um monte de bandeira LGBT, comemorando e pulando. E na minha opinião, pessoal, eu posso estar enganado, não sei o que vocês acham sobre isso, mas se você tem mais de 25 anos e vai pra Disneylândia pra ficar pulando com bandeirinhas, mano, eu acho que você tem que se tratar muito, velho. Você vai fazer outra coisa da sua vida, cara. É um ambiente, no geral, pra mim, que é pra criança, principalmente. Você tá gastando seu tempo de adulto fazendo aquilo, pra mim você é patético. E com tantas red flags que o jogo vai começar a soar ali pra gente, as pessoas vão acabar dizendo, mano, quer saber? Né, acho que vou passar longe disso aqui, esse não vou comprar mais não. Porque como eu falei no começo do vídeo, pra mim não tem mais meio termo, não consigo mais querer ser de boa com essas pessoas, não consigo mais simplesmente querer conversar, porque não vai ter mais muita conversa agora, não tem mais, não querem. Eles não querem conversar, é esse que é o ponto, eles não querem conversar. Todo mundo já tentou falar, já tentou explicar as coisas, não funciona mais. A única coisa que eles entendem é quando chega nos extremos ali, quando pessoas perdem o trabalho, quando realmente são excluídos da sociedade, é só assim pra realmente entenderem que não pertencem àquilo. O videogame era pra ser uma parada extremamente divertida ali, realmente passar coisas daqui pra frente, mensagens, histórias, mas histórias, mensagens positivas, com esse lixo que tem sido entregue nos últimos 10 anos pra gente também. E é por isso que, com o fracasso de jogos como Ghost of Yotei, que se tornam cada vez mais símbolos de certas ideologias, eu acho que são completamente necessários, mano, infelizmente, cara. É só perdendo dinheiro que realmente as pessoas e os estúdios ali começam a entender e fazer mudanças reais pra gente daqui pra frente. Os desenvolvedores podem não ver dessa forma porque não estão vivendo nesses mundos isolados, onde a maioria de seus pares compartilha os mesmos valores também. Mas os clientes não vivem nessa mesma bolha. Eles veem alguém nas mídias sociais com o nome do estúdio em suas biografias zombando ali, promovendo ou celebrando algo horrível. E eles conectam os pontos imediatamente. Eles não pensam consigo mesmo, tipo, é a opinião dessa pessoa aqui. Eles pensam nisso como a opinião do estúdio, como a opinião do próprio jogo até. E pra ser bem sincero, eu não acho que os jogadores sejam errados nisso aqui. Os jogos são trabalhos colaborativos. Estúdios frequentemente contratam pessoas que estão culturalmente alinhadas com o estúdio também. Se um desenvolvedor ele é barulhento o suficiente e confiante até o suficiente pra arriscar abertamente a reputação do estúdio online, é uma suposição segura dizer que a liderança inteira tolera ou concorda até silenciosamente com esses valores ali e crenças. Sim, sim, porque senão os caras tinham ido a público dizer que, olha, essa pessoa aqui, o que ela disse não é a opinião da empresa, não sei o quê, não sei o quê. Então eles concordam. Que também acabarão por encontrar seu próprio caminho nos jogos ali. Isso nem é sobre a parte social que existe ali. É como os próprios jogos são feitos até, cara. E os jogadores começaram a perceber isso também. Esse que é o grande problema. Quando as prioridades são desalinhadas, quando os desenvolvedores também não valorizam suas próprias opiniões pessoais acima da experiência de um jogador também, o resultado é apenas esse jogo de qualidade inferior e a pregação também que as pessoas não querem jogar. Videogames não são apenas trabalhos colaborativos. São trabalhos também criativos, moldados fortemente pelas crenças e valores das pessoas que estão fazendo ele ali. A gente escuta frequentemente os estúdios falando sobre ampliar seu público, atingir mais pessoas, mas quanto mais extremas e uniformes também algumas dessas culturas internas dos estúdios estão se tornando, é mais provável que seus jogos venham a estreitar mais ainda o público em vez de expandir ele aqui, cara. E isso serve até o que aconteceu com o próprio Charlie. As pessoas que fizeram aquilo e estão comemorando acham que isso vai trazer uma certa forma positiva pro diálogo deles, pra cultura deles. E, na verdade, muito pelo contrário. O que acabou de ser criado agora é um mártir, cara. É uma pessoa que é uma pessoa que basicamente acabou atraindo, na verdade, pessoas que estavam acima do muro pra um lado dessa história. E não só isso, consequências finais que vão ter a partir de agora vão ser praticamente brutais, mano. A destruição de certas partes culturais que já estavam acontecendo com bastante força agora vão se ampliar muito, cara. E Sim, sim, porque isso aí acordou muita gente que não sabia que a esquerda era assassina, mas agora perceberam. com uma velocidade simplesmente surreal, mano. E agora, para as coisas ficarem completamente problemáticas, é basicamente dois estalar de dedos, pra ser bem sincero. Simplesmente eu dando a minha própria opinião, como eu falei antes, cara, eu tô cansado já. Simplesmente não importo mais. Eu não quero mais, basicamente, conversar ou até consumir nada. Tudo que vier dessas pessoas que têm esses problemas completamente absurdos na mente, na parte espiritual deles, eu quero completamente longe de mim, mano. Não tenho mais paciência, nem saco pra isso, eu não vou consumir nada que eles vão entregar pra mim a partir de agora. E eu vou cada vez mais tentar expor isso aqui, porque as pessoas têm que saber o que tá por trás de tudo aquilo ali, também ter a consciência própria de votar com a carteira e com a sua própria opinião, no final das contas. Enfim, é um assunto complicado e triste, né? Uma situação no mundo todo, não é só sobre essa questão do Charlie Kirk, no geral tudo tá acontecendo, é meio complicado, é triste no geral. Mas deixa a opinião de vocês aqui nos comentários sobre todo esse tema, sobre esse assunto, que eu vou agradecer demais realmente. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, dá uma força absurda. Também compartilha o vídeo com um amigo seu, me ajuda muito mesmo. E eu espero que vocês estejam bem, fico a fé em dia. A gente se vê nos próximos vídeos, então aquele beijo na bunda e até o próximo vídeo. E é por causa disso também que eu também vou divulgar e ser contra a cultura woke. Porque eu não quero essas coisas invadindo da minha vida. Eu não vou jogar esses jogos woke, eu vou fazer propaganda negativa deles e tudo mais. Vou votar com a carteira. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!